Bom, a gente já deu 5 minutos para o pessoal ir chegando. Érico, tudo bem se a gente já começar? Oi, gente, tudo jóia? Por mim, tudo ótimo, tranquilo. Certo. Boa noite, meu nome é Ricardo, eu vou ser o mediador da aula de hoje. Primeiro, eu gostaria de avisar que a aula estará sendo gravada, e que a gente vai disponibilizar essa gravação depois no YouTube. Bom, o encontro vai ter duração de 1 hora e meia. Em um primeiro momento, o professor Érico vai ter 1 hora para fazer a exposição e depois a gente abre para perguntas, comentários. No momento das perguntas, eu vou pedir para que façam antes da inscrição pelo chat e aí, por uma questão de organização, né? E aí eu vou chamando. Peço que fiquem atentos também ao chat, que vai passar um formulário de presença, que é para a gente fazer a emissão de certificado de participação. Bom, vamos começar. Nosso convidado de hoje é o professor Érico Andrade. Ele é psicanalista, filósofo, professor de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é presidente da ANPOF, além de estar ligado também ao coletivo Pontes da Psicanálise e à rede de escutas marginais. Passo a palavra para o professor, seja bem-vindo ao CIPSE. Bom dia, aliás, boa noite, né, pessoal? É uma alegria estar com vocês aqui, tá bom? É um momento de muito entusiasmo para trazer uma discussão tão importante como essa. E eu posso começar essa discussão falando um pouco da minha trajetória, né? Eu até coloquei nas redes sociais hoje que eu estudei durante um bom tempo a ciência, especialmente a ciência do século XVII, a partir da qual a gente pensa a ciência até hoje, né? Ou seja, a ideia de que a ciência ela se define, sobretudo, pela sua capacidade de passar por uma modelagem matemática. Essa professora de ciência, lá no século XVII, né, ela vai ganhar novos contornos, enfim, vários debates vão ser feitos, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas eu pensei o seguinte para hoje, eu acho que minha fala ela tem 3 camadas, ou 3 níveis de discussão. O primeiro nível seria a natureza da ciência. O que é a ciência, afinal? Né? Porque o que é que se importa, o que significa ciência, como a gente pode pensar a ciência. Depois, o que seria a psicanálise. E, por fim, né, talvez por certo caráter ainda muito elitista da psicanálise, a gente tenha dificuldade, muitas vezes, de entender o que é psicanálise, e a psicanálise esteja ainda suscetível a ataques como esse, que foram feitos à psicanálise no livro Que Bobagem. Tá bom? Então, eu vou mostrar como a gente precisa democratizar mais a psicanálise para que a gente tenha pessoas entendendo a importância da psicanálise, que isso não possa ser colocado em questão, não apenas do âmbito teórico acadêmico, mas também do âmbito da prática clínica. Isso coincide com minha vida pessoal, né? Porque eu estudei há 17 anos um doutorado, fiz um doutorado sobre ciência do século XVII, tenho feito um esforço também de me aprofundar na psicanálise, e agora também penso que a psicanálise tem que passar por um processo de democratização, razão pela qual eu estou no coletivo no qual estou. Então, esses 3 níveis são os níveis com os quais eu vou começar a conversa. No Twitter, eu fiz uma postagem que foi bem provocadora, dizendo que a gente tem que salvar a ciência de Orsi e de Pasternak, né, que são os autores, o autor e a autora daquele livro. Ou seja, o que está em jogo ali naquele livro não é nem a validade da psicanálise, é, diremos assim, a validade da ciência. Há um erro no que diz respeito à compreensão da própria natureza da ciência. Então, esse é um primeiro ponto, que eu quero vagar um pouco com ele, com vocês hoje. Bom, qual é, diríamos assim, o equívoco do ponto de vista do que seria a ciência? E aqui eu estou falando independente da psicanálise também, estou falando da ciência mesmo. Bom, o erro, ao meu ver, é que o conceito de evidência científica, ele não é um conceito como se fosse uma espécie de dado. Tem um filósofo chamado William Serlas, que escreveu um livro muito importante sobre percepção e ciência, e ele cunhou a famosa expressão myth of given, ou seja, mito do dado. O que é que seria isso? Seria a ideia de que existe dados científicos.
Isso está muito ligado a que a gente entende por aí, por exemplo, quando usamos o termo descoberta científica. O que é descoberta científica? Você tem uma coisa que você tira o véu, tira aquele que cortinava e você agora está vendo o que a gente não via. Isso a gente chama que é a famosa descoberta científica. Lembre-se que Karl Popper, que foi um dos primeiros críticos da psicanálise, e é o filósofo que está na base dessa crítica, em última análise, ele escreveu um livro cujo título era A Lógica da Pesquisa Científica. Né? E naquela obra ele queria justamente entender, por assim dizer, aquilo que estrutura a ciência do ponto de vista do seu método, isso que ele está chamando de lógica, e como ela poderia, de algum modo, se diferenciar das demais ciências. Naquele contexto, ele apostava no que a gente chama de um critério de demarcação. Demarcar, a gente tem uma noção dessa palavra, ela tem a noção de estabelecer fronteiras, limites. Isso é demarcação. Então, a ideia do Popper era que a gente tem que demarcar o que é ciência, e naquele contexto já, lá no século XX, em que a psicanálise está começando a se consolidar, a ideia de Popper é que a psicanálise, na demarcação que ele considera que é ciência, não pode ser ciência, porque suas proposições não são falseáveis. O que é falsear? É que as proposições científicas elas podem ser refutadas mediante a apresentação de novas evidências. Essa compreensão do Popper é uma compreensão muito limitada da ciência, por várias razões. Vou elencar algumas delas aqui. Primeira, a ciência não testa suas proposições quase nunca. Tem um filósofo chamado Quine, que vai ser um crítico do Popper, vai dizer que a ciência é uma espécie de um todo de significância, é uma gramática científica que, ocasionalmente, tangencialmente, toca na realidade. Na verdade, a ciência é uma construção teórica que pouco daquilo que ela produz em âmbitos de uma coerência e uma consistência teórica é, de fato, experimentado. Em outras palavras, nem tudo na ciência a gente coloca em experimentação. Tá? Então, a crítica feita a Popper é que ele condicionava a ciência à experiência, ao passo que a ciência tem várias outras camadas que são igualmente importantes e que essas camadas, digo de forma mais radical, são elas as responsáveis por definir o que é a própria evidência. Ou seja, o que é uma evidência científica ou o que é um dado científico não é algo que está contido no objeto, é algo que é construído pela teoria. Tornando o papo um pouco menos abstrato, eu diria o seguinte: lembre-se da época que a gente estudava no colégio, tabela periódica. E vamos pegar a fórmula da água. Uma molécula de H2O. Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Essa é a fórmula da água. Essa fórmula da água ela só faz sentido. Por quê? Porque você tem uma tabela periódica, você tem uma gramática, você tem um conjunto, tem um vocabulário científico articulado, que eu estou chamando de gramática, mediante o qual a gente lê o mundo. Então, quando a gente olha para a água não está dado na água a evidência científica de que ela é H2O. Isso é uma construção teórica humana a partir da qual a gente passa a classificar os objetos. Aquilo que a gente faz, que a gente pode chamar de uma espécie de taxonomia. Então, a ciência ela funciona com a classificação, mas, para tanto, ela prevê o quê? Antes de mais nada, uma gramática. É a gramática científica, é a teoria científica que caracteriza a ciência, não o objeto para o qual ela se volta. Então, o que está em jogo na ciência não é tanto apenas a experimentação de certas proposições na ciência, mas a própria construção teórica, sua coerência, em que medida essa teoria ajuda a explicar melhor certos fenômenos. Então, a própria noção de evidência científica é uma noção que é criticada já na própria história do que a gente pode chamar de epistemologia. Esse é o primeiro ponto. Outro elemento importante é que a ciência não tem uma construção do que é evidência estanque, parada, estática. A própria construção da evidência científica é ela mesma também objeto da história. Então, a gente pode questionar e discutir em que medida, por exemplo, é evidente do ponto de vista científico que a Terra gira em torno do Sol. Quando Galileu foi mostrar para os
os religiosos da época da igreja, né? O telescópio, com o qual ele acreditava que podia demonstrar empiricamente que a Terra girava em torno do Sol, os padres da época disseram, isso é um instrumento do demônio. Pergunta Galileu, por quê? Porque isso distorce a realidade. Para a gente que está aqui na Terra, parece evidente que é o Sol que se move. Até hoje nós usamos expressões como pôr do Sol. Ora, a evidência não está, desse modo, portanto, inscrita num fenômeno tal como ele aparece para a gente. A própria noção da evidência ela vai ser construída em função de uma gramática, de uma teoria, na qual aquela percepção do fenômeno muda de acordo com a teoria. Então, essa teoria ela começa a prever certos fenômenos e ela começa a construir instrumentos científicos para provar essas evidências. Então, não basta apenas que Galileu chame os padres para verem no telescópio que a Terra não está no centro do universo. É necessário que haja uma teoria que respalde a própria experimentação. Em outras palavras, experimentação não é algo separado da teoria. Não há desvinculamento entre teoria científica e experimento científico. Não são coisas dissociadas. Ora, dito isso, é importante que a gente perceba que a ciência ela é aquilo que o Quine, filósofo, chamava um todo de significância empírica. Então, na ciência, há uma espécie de holismo teórico em que é toda a teoria científica que é, de alguma forma, projetada no planeta, no mundo, nos fenômenos, para, de alguma forma, oferecer uma interpretação razoável sobre eles. Tá certo? Então, essa compreensão popperiana, que a ciência se reduz ao método de falsificação, é ela mesma uma concepção da ciência, no que diz respeito a ciências empíricas, uma concepção limitada. Então, do ponto de vista epistemológico, uma discussão mais ampla de filosofia da ciência, há um limite na própria construção de matriz popperiana. Não, essas pessoas não são estritamente popperianas, mas são, diremos, aliadas ou, diremos, discípulas dessa base popperiana. Então, esse é o ponto relevante para a conversa. Então, a própria noção da evidência científica ela não está dada. Ela é indissociável da teoria. Esse é o ponto importante. Pois bem, acusar a psicanálise de que ela não produz, que ela não trabalha com evidências, é desconhecer a própria natureza da evidência, o seu significado. Porque a psicanálise ela não pode ter suas evidências modeladas e testadas pelos padrões de outras disciplinas cuja gramática pressupõe outras formas de evidência. Há, portanto, uma discrepância, esse é o ponto importante, entre psicanálise e outras ciências. E essa discrepância, esse ponto, não é que a psicanálise não seja necessariamente a ciência, é que as outras ciências trabalham com um conceito de evidência diferente do da psicanálise, visto que não há uma só evidência. Então, quando alguém acusa a psicanálise ela não trabalhar com evidências, esse alguém está incorrendo no erro de achar que a noção da evidência ela é uniforme na ciência. Então, há um erro epistêmico no que diz respeito à própria compreensão da ciência. Então, dizer que a psicanálise não trabalha com evidências é desconhecer que a evidência, como dizia para vocês, está vinculada à própria teoria. E aí a gente vai para o segundo ponto da conversa, que é, portanto, e a psicanálise, afinal, o que ela é? Alguns argumentos que foram lançados nessa conversa em defesa da psicanálise parecem, me parecem um pouco não tão eficientes. Por exemplo, trazer estudos em revistas importantes da ciência que recorrem ao conceito da psicanálise é algo que pode se tornar também criticável. Por quê? Porque se você, de alguma forma, está se sugerindo que a validade da psicanálise está no fato dela poder ser empírica. Então, você pode dizer também que a psicanálise ela pode ser eventualmente refutada. Ou seja, é evidente que eu escrevi um artigo sobre isso, eu até aconselho vocês lerem, né, numa revista de psiquiatria. Tá?
em que eu vou dizer que a psicanálise ela é uma disciplina, né? Enfim, a minha tese é que a psicanálise é uma filosofia do desejo, e que tem uma prática clínica nela contida. Mas isso eu chego já já. Mas meu ponto, por enquanto, é para dizer o seguinte, olha, é possível fazer a psicanálise dialogar com a neurociência, pessoas fazem isso, mas isso não é, a condição de validade da psicanálise não está no fato dela poder ser ou não usada na neurociência. Então, é cuidar para não cair nessa armadilha teórica, que é achar que a psicanálise ela tem validade porque ela tem um artigo que tem pessoas publicam na Nature, ou Science, ou enfim, qualquer revista dessa, recorrendo ao conceito da psicanálise. Isso mostra apenas que a psicanálise pode perfeitamente dialogar com outras áreas. Isso é possível. Mas não quer dizer que a psicanálise se reduza a elas. Então, vamos lá. Ou seja, é importante perceber a própria psicanálise dela mesma. Por um lado, para evitar o risco de justaposição de teorias científicas ligadas à neurociência com as teorias psicanalíticas. Não se trata de uma justaposição ou de uma superposição, mas se trata de um reconhecimento que é possível que a psicanálise, dada a sua ramificação, possa ter alguns seus conceitos, de algum modo, usados pelas ciências. Mas não é isso que valida a psicanálise. Isso é uma armadilha. Eu vi muita gente boa falando isso, não é por aí o argumento. Então, vamos lá. Então, o que é a psicanálise e qual a evidência a psicanálise produz? Primeiramente, é importante notar que não havia dúvidas para Freud quanto ao caráter científico que ele estava fazendo. Ah, não, Freud era cientista, depois ele mudou de opinião. Freud sempre foi um cientista. Freud não tinha dúvida que estava fazendo ciência. Essa dúvida foi incutida pelos adversários. Tá? Freud não estava com esse rolê de pensar, é ciência ou não é ciência. Freud recorre ao vocabulário científico da época. Freud estava, sim, com pretensão de cientificidade. E Freud, o primeiro texto de Freud, lembre-se que foi um artigo cujo título era O Cérebro. Não tem problema Freud achar que a psicanálise era ciência. Naquele contexto em que ele estava praticando a psicanálise ela vinha diretamente da psiquiatria. Hoje, o fato da psicanálise ser praticada, sobretudo por psicólogos, ou pessoas como eu, que são filósofos, de humanidades, ou de outras áreas até, não tem relação com a época de Freud. Na época de Freud, psicólogo fazer psicanálise era leigo. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, a psicanálise ela surge de uma prática clínica. De uma prática clínica da psiquiatria. E que Freud fez uma torção, e esse é um ponto importante, uma torção no conceito de neurose. Que torção é essa? Foi a percepção de um descompasso entre as neuroses e o suposto objeto fisiológico que seria responsável por despertar certas neuroses. Então, a gramática científica da psiquiatria ela estava voltada a uma correspondência bionífica entre um objeto, um problema no mundo, a disfunção, qualquer que seja ela, e uma neurose. Freud quebra com isso. Pela escuta que ele faz das histéricas, enfim, todo aquele rolê que vocês sabem muito bem. Ora, Freud quebra com isso, e qual é a revolução que Freud faz ao quebrar com isso? Freud faz uma revolução, que é entender que certos problemas de ordem psíquica têm um poder causal sobre o comportamento humano. Então, Freud entendeu que, para tratar, do ponto de vista prático e clínico, pessoas que têm certas desordens, aparentemente de ordem fisiológica, se faz necessário um método novo que não seja a psiquiatria estrito sensu. E é nesse momento que Freud lança uma hipótese, ou, como ele diz em outros momentos do texto, uma suposição, que é o inconsciente. É óbvio, isso é um argumento que eu vi um debate que o Ossi fez com um colega da psiquiatria da Unicamp, e o Ossi usou um argumento que é correto. O conceito inconsciente não é uma propriedade da psicanálise. O conceito inconsciente já estava em Leibniz, filósofo. Havia já o uso do termo inconsciente. O que Freud faz do inconsciente é torná-lo uma hipótese de trabalho, uma hipótese clínica. Isso ninguém tinha feito. Quando Freud lança a mão da ideia que o inconsciente é uma hipótese, Freud está lançando mão do fato de que há coisas em nossas vidas que nos escapam, sobre a qual nós não temos plena consciência.
Quando Freud lança essa hipótese, Freud está entendendo que certos comportamentos acontecem sem que as pessoas tenham noção, diríamos, de sua causa. Então, Freud entende, como cientista, que existe uma causa para certo comportamento. A sacada dele foi que essa causa não é de ordem fisiológica, razão pela qual ele quebra com a psiquiatria. Essa desordem é de ordem, vai entender Freud, psíquica. E aí Freud se compromete com a ideia de que certos fenômenos, eles têm certos fenômenos psíquicos, eles têm um poder de alterar o nosso organismo. E é assim que Freud consegue explicar porque as pessoas têm paralisia intermitentes. Então, se a gente pensa em Thomas Kuhn, por exemplo, na estrutura das revoluções científicas, ele vai dizer naquele livro, né? São os jovens que fazem a revolução científica. Freud era jovem na época. E Freud entendeu que a psiquiatria não dava conta da explicação daquelas paralisias. E quando Freud lança a mão de uma hipótese do inconsciente, Freud está lançando mão de muita coisa. Está lançando mão também da ideia de que existem fenômenos psíquicos que podem alterar nosso comportamento. Então, a causalidade sai do corpo para a mente e vai agora da mente para o corpo. É isso que Freud faz, né? Então, quando Freud faz isso, ele promove uma verdadeira revolução na ciência, né? E uma revolução que ela nasce como aquilo que é próprio da ciência, de uma prática científica. Ela nasce de uma prática científica. Por quê? Porque a prática que Freud estava fazendo é uma prática médica, que era aquilo que ele vai chamar de psicanálise. Na prática clínica, ele entende que há uma forma de tratamento das histéricas e de pessoas que têm paralisias que é da ordem de uma clínica que ele vai chamar de psicanalítica. Então, Freud entende que a evidência da psicanálise está ligada ao fato que as pessoas deixam de ter certos comportamentos a partir do momento que elas começam a falar sobre si. É isso que Freud chamava de a terapia, a cura pela fala. Então, vai chegando um momento em que se tem uma melhora em certos mal-estares que não é feita pela medicação, mas é feita pela fala. Ora, quando Freud faz isso, Freud está colocando a psicanálise no âmbito não de uma ciência metrificável. Porque o conceito de evidência em psicanálise está diretamente ligado a, por um lado, a prática clínica, que consiste no diálogo, e, por outro lado, a uma teoria cujas suposições principais não são necessariamente objetos do mundo, e nem precisam ser, mas hipóteses que nos servem de guia para entender certos comportamentos. Há um debate de teoria da ciência, por exemplo, que diz que, olha, nem todas as entidades científicas, nem todas as entidades que uma teoria científica propõe, precisam de fato existir. Mas é importante que haja uma coerência na teoria, que haja elementos que possam ser testados. Então, Freud constrói a psicanálise com a ideia de que você pode perfeitamente lançar mão de alguns conceitos, de algumas suposições, que ajudam a explicar certos comportamentos. Não é? E é nesse sentido que Freud lança mão da hipótese consciente e ele vai, depois, começar a construir uma gramática a partir da qual ele organiza os conceitos que ele insiste serem fundamentais para compreender o comportamento psíquico humano. É quando Freud vai fazer agora a metapsicologia, que seria, em outras palavras, uma epistemologia da psicanálise. Então, Freud vai oferecer à psicanálise a base que até então ela não tinha, porque a base da psicanálise era a base clínica, embora já estivesse escrevendo sobre sexualidade, tudo isso, né? Mas ele organiza isso num outro plano, que a gente convencionou chamar de metapsicologia, mas que não é outra coisa senão epistemologia. E aí Freud faz um terceiro movimento em sua obra, que é o primeiro movimento é a prática clínica, escrever sobre sexualidade, desejo, etc. A metapsicologia e vai agora construir uma teoria da cultura a partir da psicanálise. Ora, essa construção freudiana ela tem uma pretensão de cientificidade. Com efeito, começou-se a perceber que a psicanálise, as contribuições que a psicanálise estava trazendo, elas não se reduzem a uma prática médica.
prática médica. A psicanálise pode ser perfeitamente uma teoria cuja aplicabilidade não está diríamos assim, medicina, mas em outras áreas do conhecimento humano. Então, quando a gente vai para Lacan, a gente começa a ver que a psicanálise, ela afasta-se dessa pretensão de cientificidade, porque é uma percepção que a psicanálise ela tem várias, diríamos, várias ramificações. Então, a psicanálise, ela já é com Lacan, e Lacan, obviamente, já está na filosofia, fez o seminário Kojève, etc., algo cujo registro não está no âmbito de uma discussão, de uma compatibilização da prática clínica psicanalítica, e no caso, naquele contexto, a prática médica psicanalítica, uma compatibilização disso com a ciência e a psiquiatria. A psicanálise, ela, definitivamente, com Lacan, vai se desprendendo da psiquiatria. E esse momento que ela se desprende da psiquiatria, ela está, ao mesmo tempo, dialogando com outras áreas do conhecimento humano. E aí você já está tendo agora, até antes de Lacan, mas ali já não é daquele, até antes de Freud morrer, mas especialmente depois da morte de Freud, né? Um começo do uso da psicanálise para fins de práticas, diríamos assim, teóricas, que não são mais agora ligadas à medicina estrito sensu. Você vai ter a escola de Frankfurt, você vai ter uma galera da filosofia já usando a psicanálise como uma teoria que explica, de alguma forma, fenômenos sociais. Freud já estava fazendo isso quando ele escreveu Psicologia da Massa e Análise do Eu. Né? Freud já fazia isso. Né? E Freud fazia isso justamente com a ideia de que aquilo que ele praticava na clínica podia servir como uma espécie de clínica social. Né? E aí, enfim, ele não formulou exatamente desse modo, como estou dizendo, claro, né? Mas Freud estava, de alguma forma, construindo uma teoria cuja aplicabilidade já se desprendia da medicina. Então, a psicanálise freudiana, ela constrói evidências calcadas na prática clínica, né? Então ela não vai ter um sistema de métrica, nem aquelas coisas que a ciência tradicionalmente tem, randomizada, etc. e tal. Mas por quê? Porque o que está em jogo é uma singularidade, e mais radicalmente, essa singularidade ela não pode ser metrificável, que nem todas as pessoas que estão no processo psicanalítico, elas vão querer agora falar de sua vida, mostrar, etc. e tal. Então, a própria prática clínica da psicanálise exige uma ética que é incompatível com o modelo de ciências empíricas. Você não vai precisar pedir autorização para uma pedra ou para um meteoro para fazer um estudo deles. Entretanto, no caso da psicanálise, a gente sequer deve colocar o nome das pessoas que a gente atende quando descreve o caso clínico. Então, há um compromisso ético de outra ordem. Então, se havia em Freud aquilo que eu posso chamar de ambiguidade ontológica, isto é, Freud oscilava entre a ideia de que os conceitos da psicanálise eram conceitos muitas vezes ligados a certa materialidade, há uma ambiguidade nisso. E outras vezes Freud entende que esses conceitos não são redutíveis à materialidade, como, por exemplo, o conceito de pulsão, sobre o qual eu escrevi um artigo, para mostrar que a pulsão em Freud não é um conceito material. Né? Ele teria um caráter de emergência, né? Ou seja, é algo que é material, mas que não se reduz à materialidade do ponto de vista explicativo. Isso seria a pulsão em Freud. Eu escrevi num artigo na revista Natureza Humana. Então, Freud de uma ambiguidade ontológica, que diz respeito a o que seria a psicanálise. Em vários momentos, Freud faz observações que há uma dimensão de lugar, né? Quando ele faz o iceberg, a própria tópica. É como se houvesse lugares na mente humana que está organizado. E foi isso que levou as pessoas a relacionarem ainda hoje a psicanálise com a psiquiatria, com a neurociência. Tá? Essa ideia que existem lugares na nossa cabeça, onde está o inconsciente, onde está isso, e tem muita gente achando que, diremos assim, que a psicanálise teria validade porque, de alguma forma, ela envolveria elementos, né, do cérebro humano, ou seja, sei lá, o inconsciente está aqui, a pulsão está ali, etc. Então, essa ambiguidade que está presente na obra de Freud, ela se dissipa com Lacan, e aí a psicanálise vai, de alguma forma, caminhar em direção a uma compreensão que ela é efetivamente uma teoria da cultura.
psicanálise construiu uma evidência com Freud, teoria psicanalítica tem um compromisso com certa evidência, com Lacan e com outros pensadores da psicanálise, já da tradição como Barrett, Winnicott, vai caminhar cada vez mais para um afastamento dessa relação com a psiquiatria, para uma aproximação com o campo lato sensu, que a gente poderia chamar de psicologia. E isso vai coincidir com o fato da psicanálise passar a ser estudada nos cursos de psicologia e não mais nos cursos de medicina. Ela sai do DSM como produtora de diagnósticos e passa a ser agora entendida no interior de uma gramática em que mais não pesa, e na qual não pesa mais uma tentativa de mapear apenas ou exclusivamente a mente humana, mas tenta-se agora entender, de algum modo, como uma compreensão da história singular de cada pessoa pode, de algum modo, contribuir para essa pessoa reorientar o seu desejo de acordo com aquilo que ela considera que é bom. Ora, é nesse momento que é importante notar que a ciência ela não tem um único paradigma no que diz respeito à sua base epistêmica. Há diversas formas de pensar a justificação da ciência. E uma delas é aquela que vem crescendo, e não era tão forte em Freud ainda, né, pelo Freud, que é quando a gente pensa, por exemplo, a ciência a partir do que a gente vai chamar de humanidades. Ora, as ciências humanas, elas não estão, de algum modo, ligadas à mesma forma de verificação e construção de evidências que estão as ciências da natureza. Ora, com essa falta de ambiguidade de Lacan em relação ao que Freud colocou, ou seja, Lacan entendendo que a psicanálise não é uma disciplina da neurociência ou da psiquiatria, né? Com Lacan radicalizando a ideia de cultura, né? Isso tudo faz com que a psicanálise também vá migrar para outras dimensões da vida humana, do conhecimento humano, que não mais da medicina, né? Embora Lacan também ainda fosse ligado à medicina, ele vai quebrar com isso, de forma definitiva. Ora, dito isso, o que a gente tem é o seguinte: o que a gente tem é a psicanálise começando a ser entendida por aquilo que eu vou chamar de filosofia do desejo. Isto é, a prática clínica psicanalítica se mantém, não mais como uma prática médica, embora óbvio que haja psiquiatras que usam psicanálise ainda hoje, né? Mas a gente sabe que isso não é a regra, né? Se eu fosse fazer um levantamento aqui com vocês, eu perguntaria quantos de vocês aqui são, por exemplo, de psiquiatria? A resposta seria, não saberia dizer, mas seria certamente pequena, né? A porcentagem. E nessa virada da psicanálise, há uma virada também no que diz respeito à própria compreensão da linguagem. A linguagem deixa de ser uma linguagem entendida como representação, e a linguagem passa a ser entendida agora como uma performance. Ou seja, a linguagem interessa na psicanálise. A linguagem interessa por quê? Porque a linguagem interessa não apenas por aquilo que ela pode potencialmente representar, e as teorias científicas, inclusive essas que criticam a psicanálise, estão calcadas numa teoria da representação da linguagem, ou uma linguagem teria no sentido referencialista, ou seja, a ideia de que a linguagem só representa o mundo, mas a psicanálise trabalha com a tese de que a linguagem, ela, de alguma forma, constrói o mundo. A linguagem, ela cria o mundo. A linguagem está muito mais ligada àquilo que os filósofos foram chamar de atos de fala, speech acts. Ou seja, a ideia de que a linguagem ela tem um poder sobre o nosso comportamento. Desde um exemplo trivial, como a gente diz, por exemplo, eu vos declaro marido e mulher, esse ato performático, esse proferimento, causa um estado do mundo. O casamento passa a existir a partir do momento que se foi proferido. Então, o que está acontecendo, do ponto de vista teórico, é que a linguagem que a psicanálise vai operar não é a linguagem como representação. Então, a construção da evidência psicanálise já não pode ser essa da ciência, porque a linguagem não é mais representação. A linguagem é entendida como uma performance, ou seja, aquilo que eu falo influencia o que eu sou. É esse caráter performático da linguagem que vai projetar a psicanálise agora como uma teoria, de forma, agora no sentido mais radical possível, que a psicanálise é uma teoria que tenta justamente explicar como falar do nosso desejo, na forma de uma elaboração desse desejo, pode nos orientar para
diminuir certos mal-estares de ordem física, mas servem também para orientar a gente em nossas atitudes e escolhas. Então, a psicanálise ela passa a ser agora algo que não é apenas para tratar certas doenças, mas a psicanálise passa a ser uma prática convidativa para qualquer ser humano que queira se organizar melhor, do ponto de vista de seus desejos. Então, ela deixa definitivamente o âmbito da medicina. Ela passa a ser uma atividade clínica da psicologia. Do ponto de vista, então, da sua teoria, a psicanálise ela passa a ser agora aquilo que vai penetrar em vários âmbitos das ciências humanas. Então, não se pode pensar hoje áreas das ciências humanas sem se pensar na psicanálise. Então, a construção de evidência que a psicanálise traz é da ordem de uma singularidade que se cuida, por um lado, e, por outro lado, ela é da ordem das teorias sociais, nas quais há vários elementos da psicanálise como estruturantes de suas respectivas construções teóricas. Ora, isso faz que a psicanálise tenha uma dimensão teórica profundamente instanciada e ramificada nas ciências humanas, e, por outro lado, ela tem uma prática profundamente ligada às singularidades, aos desejos. Então, por que danado uma disciplina dessa, que está apresentando as ciências humanas, que tem uma prática clínica, que as pessoas sentem que seus desejos se organizam melhor com a psicanálise, por que então acusá-la de pseudociência? Ora, por que colocar a psicanálise no mesmo patamar, por exemplo, da constelação familiar ou do reiki, enfim, de outras coisas? Se o que a psicanálise exige da gente é apenas uma compreensão de nós mesmos. Só isso. O que há de pseudocientífico num convite à reflexão sobre nós? O que poderia haver de pseudocientífico numa teoria que está ramificada não em uma ciência humana, mas em várias? Na psicologia, sociologia, antropologia. Como é que essa disciplina poderia ser uma pseudociência? Você teria que dizer que várias teorias científicas das ciências humanas seriam todas elas pseudociências, porque elas usam a psicanálise. E não usam de forma acidental, usam de forma estrutural. E como é que uma prática clínica que convida a pessoa a refletir sobre si mesma pode ser considerada uma atividade milagrosa, como algumas pseudociências são, em que um objeto pode ser responsável por uma cura, se na psicanálise não existe objeto? Se é a singularidade e a narrativa do desejo da singularidade que leva a psicanálise a, diríamos assim, a um empreendimento interessante para as pessoas. Em outras palavras, qual o sentido de demarcar a psicanálise hoje? Qual o sentido? Qual o sentido disso? O que é que se ganha? Qual o ganho epistêmico em invalidar a psicanálise? Não vale aquele argumento não que a gente usa, psi, que é horroroso, né? Que é aquele argumento, deve ser uma pessoa recalcada que está fazendo isso. Isso é um argumento fuleiro, tá bom? Isso é horrível. Não façam isso. A questão qual é o interesse que está por trás? A psicanálise ela tem um caráter interessante e é contra o tempo presente. A psicanálise ela demanda tempo cronológico. Isto é, a cura, entre aspas, que a psicanálise propõe não está no ritmo do capitalismo. Não está. Ela não oferece. E nesse ponto também não tem nada a ver com outras coisas que são consideradas naquele livro Que Bobagem, pseudociências. Eu não vou julgar nem se elas são ou não pseudociências, não me interessa aqui, estou falando só da psicanálise. Mas meu ponto é que a psicanálise ela não tem uma promessa de uma cura rápida. Isso não é compatível com o mundo acelerado que a gente vive. E é por isso que se tenta descartar a psicanálise. Ela não é compatível com esse tempo. E não é mesmo, porque na época de Freud, Freud atendia a mesma pessoa 5 vezes por semana. Alguém fazer análise 2 vezes por semana é uma coisa rara e tem que ter dinheiro.
Então, é óbvio que vai demorar o processo. É evidente. E aí, mas então por que insistir na psicanálise? Bom, e aí eu queria trazer alguns elementos para a gente concluir essa primeira parte, a gente bater um papo rapidinho. Primeiramente, há dois elementos que a gente deve reformar na psicanálise. Um deles, esse inflacionamento ontológico de teorias que explicam tudo. Isso, de fato, é questionável. Ou seja, como se eu tivesse agora um grande manancial teórico que pudesse, diríamos assim, explicar tudo. Isso é um erro. Tá? Uma ciência bem feita, ou um conhecimento produzido humano de alta qualidade, ele tem que ser um conhecimento, diríamos, muito cuidadoso do ponto de vista epistêmico, se comprometer com menos objetos. Né? Uma teoria científica mais simples, ela é muito melhor. E a psicanálise ela pode ser uma teoria mais simples, como eu defendo, sem que a gente incorpore tantos conceitos, que são uma produção de conceitos, uma profusão de conceitos da psicanálise, que realmente não sei se tem como a gente validá-los, de um ponto de vista, inclusive, nossas práticas clínicas. E, por outro lado, eu queria dizer que a questão que a gente pode se colocar também é a seguinte: quem fala em nome da psicanálise? Quem tem direito de falar em nome da psicanálise? A gente está criticando pessoas que falaram pela psicanálise de forma incorreta. Mas quem tem direito de falar da legítima psicanálise? Existe a legítima psicanálise? E aí você tem um problema que é da regulamentação, ou seja, é uma atividade que é regulamentada pelo mercado. Esse papo, vamos pensar se podemos ou não regulamentar a psicanálise, é um erro absurdo, porque a psicanálise ela já é regulamentada pelo mercado. Então já existe regulamentação. Tá? E a questão que eu coloco é, então, pensa comigo. Quem pode falar pela psicanálise? Essa questão que eu trago para a gente pensar é que talvez a psicanálise tenha se pulverizado tanto que alguns pontos da psicanálise podem ser criticados, outros não. E está tudo bem nesse aspecto. Mas isso também é um convite para a gente pensar em como fortalecer a psicanálise como um dispositivo de cuidado que deveria estar no sistema público de saúde, porque longe de ser uma pseudociência, a psicanálise é apenas um convite para a gente pensar sobre nossa agência no mundo. E isso não tem efeito iatrogênico. Isto é, isso não faz mal. É isso. Muito obrigado pela fala, professor. Quem quiser fazer alguma questão ou comentário pode ir se inscrevendo pelo chat. Enquanto isso, eu gostaria de deixar uma questão que tem a ver um pouco com as questões éticas em torno da prática da psicanálise. A gente sabe que parte das pessoas que buscam atendimento com um psicanalista não sabem muito bem do que se trata a psicanálise, muitas vezes não sabem a diferença entre psicologia e psicanálise. Eu lembro que quando eu comecei a fazer análise, eu tinha uma ideia, eu pesquisei no Google, mas eu acho que não é uma prática comum. As pessoas procuram como se procura um psicólogo. Então, a minha questão é, na sua opinião, não deveria os psicanalistas, eles não deveriam tentar deixar isso mais claro no momento de um atendimento, de forma que a pessoa ela saiba mais ou menos o que ela vai encontrar naquele espaço, e também como uma forma do profissional da psicanálise não deixar tantas brechas assim para problematizações como essas que têm ocorrido. Muito interessante. No meu caso, isso nem se põe, porque como eu não sou psicólogo, eu já sou psicanalista por natureza, que é a forma que me garante atender, eu faço atendimento público, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. E agradeço a questão, porque ela nos faz pensar, né? Eu tendo a pensar que seria interessante, sim, dizer que a abordagem é psicanalítica. Mas talvez seja importante também que essa demanda parte da pessoa, né? Talvez, assim, o analisando pode perguntar, né, eventualmente, qual seria a abordagem, enfim. Talvez pudesse haver essa conversa. Eu não sei se dá para estabelecer uma regra absoluta a respeito disso. Né? E nem pode achar que ter um divã significa que é psicanalítico. Isso também é outra coisa que não é. Né?
Mas seria pensar um pouco que não está nem no atendimento, rapaz. Eu acho que a questão está na própria construção social da psicanálise. Esse desconhecimento da população do que é a psicanálise fala do elitismo da psicanálise, ao meu ver. Então a gente tem que combater esse elitismo, que de alguma forma a gente vai conseguir driblar esse problema no consultório. Eu vi aqui que Pedro Henrique, eu acho que tinha levantado a mão. Se quiser falar, pode falar. Vou pedir só que façam a inscrição pelo chat, porque fica mais fácil de ouvir aqui. Boa noite, gente. Obrigado pela palavra. Boa noite, Érico. Eu sou do curso de psicologia, né, da UFBA, e eu percebo que existe uma certa contradição, assim, do público que está dentro do curso de psicologia para o público que está fora, né? Eu percebo que no senso comum, e até para pessoas de outros cursos também, eu tenho muitos amigos que são de medicina da UFBA, eles veem a psicanálise como algo muito pop, né? Eu acho que existe toda uma construção da psicanálise, da imagem de Freud e tudo mais, e a coisa do divã, etc., de modo que acaba sendo muito popular para essas pessoas que, enfim, né, do senso comum. Mas dentro do curso de psicologia, eu percebo que existe quase uma ojeriza sobre a psicanálise, assim, né? Inclusive, eu já fui um desses estudantes. Bem no começo do curso, eu achava a psicanálise um saco, questionava muito. E mais perto do final do curso, eu passei a valorizar muito mais, e hoje é o que eu quero, inclusive, seguir, né? E aí, eu queria saber como é que a gente consegue sustentar ou defender a psicanálise, né? Argumentar a favor da psicanálise justamente sobre esse ponto que você trouxe mais cedo, do ritmo de mercado, né? Porque, por exemplo, os meus colegas de medicina dizem, por exemplo, que gostam muito de psicanálise, mas que a depender da situação preferiria ir para uma outra abordagem ou, enfim, né? Sugeriria que o tratamento de alguém fosse feito através de outra abordagem, justamente porque a psicanálise é algo que supostamente é a se perder de vista, né? Esse tratamento. E usando a palavra tratamento, né, já pensando muito na psicanálise como essa coisa, como você falou antes, que estava relacionado à medicina e tudo mais. Existe alguma argumentação que a gente pode trazer para defender a psicanálise nesse sentido, né, já que é custoso, já que é demorado e que, enfim, supostamente não é reconhecido enquanto ciência? Muito bom, Pedro. Uma coisa que é interessante notar é que uma parte boa da nossa vida, a gente teve mecanismos de defesa de antiviolências. Quando a gente é criança, por exemplo, uma pessoa negra como eu vai sofrer racismo, não vai nem entender o que está rolando. Mas ela depois vai entendendo e se dando conta desse racismo. Então, há vários sofrimentos da homofobia e por aí vai. Há várias coisas que a gente sofre, né, que não é elaborada por nós. A hipótese de Freud é de que há um inconsciente, ou seja, há coisas que a gente não se dá mais conta, mas que elas de alguma forma nos influenciam. Não é? Então, para fazer uma compreensão de como nós nos subjetivamos, isto é, para entender como a gente chegou a ser o que a gente é, a gente não pode esperar que isso vai ser resolvido num tempo menor do que o tempo até a idade que chegamos. Por exemplo, eu estou fazendo análise há 9 anos, né? Então, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu entrei em análise. Eu já tinha 30 e poucos anos. Ou seja, eu vou ter que ter um tempo para processar uma vez por semana. A vida inteira que eu tive, velho. E pior, a vida não para ali, não. A minha vida não parou nos 9 anos atrás, quando eu comecei a análise. Ela continua. Ou seja, não tem como achar que alguém pode pensar sobre a vida, sido radical, uma vez por semana, em um ano. Não pode. Então, a psicanálise também é um desafio, ela é desafiadora para o capitalismo. Isso é importante que ela seja. Ela precisa ser. Então, a psicanálise está aí não é para se conformar ao sistema, mas para tornar o sistema justamente disfuncional. No sentido de dizer, olha, a pessoa não fica mais tranquila com essas
soluções milagrosas do capitalismo. Se requer tempo. Então, de alguma forma, a psicanálise, nesse contexto, é uma forma de tratamento anticapitalista. Paula? Entendi, Érico. Obrigado. Eu só queria fazer, na verdade, um comentário a partir do que Pedro suscitou e do que Érico também explanou, é que, na verdade, eu acho que é muito pelo contrário, né? Assim, acho que as abordagens ditas comportamentais, elas estão, na verdade, como pop, inclusive para a própria psiquiatria, porque bebem muito, né, da teoria baseada em evidências, que está aí retomando, né, esse novo boom sobre o quanto as coisas precisam ser comprovadas cientificamente, mas eu concordo totalmente com o que Érico trouxe, né, de que é feito um questionamento a outras coisas, em especial a psicanálise, sem fazer um aprofundamento sobre os significantes que estão se usando, né, sobre ciência, sobre o que é ciência, né, como o Érico bem trouxe. E aí eu queria perguntar, na verdade, não, saber mais da opinião de Érico sobre esse momento que a gente vive, né, porque assim, eu não sei se é porque eu estou vivendo esse momento que eu estou com essa sensação, mas de que a gente vê um ataque sucessivo à psicanálise, e aí eu vejo não só dentro da área da própria psicologia, mas eu vejo isso de outras áreas, da medicina, né? Enfim, como o livro é de Pasternak, mas do que ele acha a respeito desse momento de ataque, se é semelhante, se ele vê semelhanças com o que Freud passou em algum momento, quando a psicanálise ela também aparece, ela questiona também os paradigmas que estão ali colocados. Porque a gente tem vivido um pouco disso, né? Assim, o desacreditação dessa instituição, desse espaço como um lugar, né, possível de tratamento, possível de cura, de como a gente queira chamar, mas sendo colocado sempre pormenorizado. Só que assim, a gente está aqui, e aí eu coloco de maneira geral, a gente está aqui muito antes de qualquer de qualquer act, de qualquer aba, de qualquer sigla aí que você queira chamar. O pessoal da comportamental adora, né? Isso. Enfim, eu acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Eu diria que essa crítica é extemporânea, ou seja, é uma crítica deslocada do tempo. Porque a crítica que Freud recebeu naquele contexto faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Ou seja, é um momento que assim, nenhuma ciência se inicia. Freud, inclusive, Freud diz isso várias vezes. Freud tem textos magistrais sobre, de alguma forma, que é a ciência. Você lê o Inconsciente com essa lupa que eu estou dizendo para vocês lerem, é um texto muito bonito do ponto de vista da própria metodologia científica. Então, quando o Freud está fazendo psicanálise, ele está fazendo, como eu falei para vocês, cientificamente de forma muito bonita. E naquele contexto, é normal que a ciência seja questionada. Não é estranho que tenha se questionado Freud. Freud mesmo se questionou, pô. Freud mudou a hipnose, porque ele viu que aquilo era uma furada. Agora, você fazer isso 100 anos depois, com a prática consolidada, tanto na clínica quanto, sobretudo, nas teorias das humanidades, qual o sentido? Requeitar os argumentos anteriores para invalidar uma disciplina cuja prática clínica é importante e cuja teoria está imersa em várias áreas das ciências humanas. Não tem sentido. Jair? Opa, boa noite a todos e ao professor também, que é sempre um privilégio estar ouvindo o Érico. Professor, você tem feito uma discussão muito interessante sobre a democratização, democratizar o ensino da psicanálise. Eu acho que esse momento agora é interessante para a gente retomar uma das críticas que você coloca, que é que a psicanálise ela enfrenta hoje também parte do problema, assim, né? Você coloca em alguns dos seus textos que foram expostos em algumas publicações sobre como ela já faz parte de uma lógica empresarial. Então, a gente trata essa questão, como você bem colocou, do tempo contra uma lógica neoliberal, mas ela já se apresenta, por conta da sua formação elitista, como uma lógica neoliberal também, né? Tem até uma crítica antiga, né, que o Ernest Bloch vai fazer no Princípio Esperança, que ele fala que a psicanálise tem sofredores privilegiados, né? Porque, por exemplo, há uma omissão da questão da fome, porque, né,
não era algo que os divãs acompanhavam ali como questionamento. E eu acho interessante nesse momento que a psicanálise sofre crítica também para fazer uma autocrítica nesse sentido, assim, né? Porque, por exemplo, eu estou fazendo formação em psicologia agora e há uma crença em geral dos alunos assim que a formação ela é muito focada na psicanálise, mas isso se vem porque na matriz curricular a psicanálise entra como psicanálise 1, 2, 3 e 4. Mas as diversas matérias, como behaviorismo radical, análise do comportamento cognitivo, elas estão espalhadas e como não estão enumeradas, não tem essa percepção. E já inunda os cursos de psicologia a respeito dessas teorias mais comportamentais ou cognitivistas, né? E aí eu queria que você retomasse um pouco qual a importância desse momento, né, que a psicanálise sofre crítica, para a gente também fazer um processo autocrítico da própria democratização do ensino da psicanálise e perceber também como parte desse problema, né? Como a psicanálise foi, de certa forma, difundida numa questão elitista e que serve hoje a essa lógica, querendo ou não, empresarial e também neoliberal. Maravilhoso, muito bom. Eu, primeiramente, me ocorreu agora no final dizer, a gente tem que desembarquecer a psicanálise. Por que eu estou falando? Porque até se você vai ver ou analisar quem está falando sobre se a psicanálise é ou não pseudociência, vai dar uma googada aí. Você vai ser só gente branca, sobretudo sudestina. Né? Então, é como se a psicanálise fosse um nicho. E que algumas pessoas estão autorizadas a falar o nome dela. Foi o que eu até trouxe como pergunta na nossa conversa. A questão que a gente tem que pensar é essa psicanálise ela tem que ser democratizada, inclusive para as pessoas das mais variadas matizes, étnicas, né, entendam a importância. Algo que é importante a gente não negocia. Mas essa diremos assim, fragilidade de ser atacada muitas vezes, está no fato da psicanálise não ter uma inserção social, que está sendo cada vez mais construída com vários coletivos no Brasil. Somos já mais de 23, 25 coletivos no Brasil, todos de psicanálise. Então, a tendência da psicanálise se democratizar justamente por um processo de periferização da psicanálise. Quando a psicanálise ela começa agora a ter essa inserção na prática periférica, na prática dos coletivos no Brasil, na psicanálise pública na praça, isso vai balançar as estruturas e deveria convocar o poder público a entender que a psicanálise poderia ser, por exemplo, algo do ponto de vista da assistência com a saúde mental. É claro que você vai ter psicanalista no SUS, mas não é porque ele não está no SUS porque é psicanalista, está no SUS porque é psicólogo passando no concurso. A ideia que a gente defende, né, é que a psicanálise esteja como uma prática de cuidado. E não, diremos assim, por uma consequência de alguém estar lá. Então, a minha ideia é pensar a psicanálise nessa perspectiva de uma democratização, ou seja, de uma proliferação na psicanálise. Tá? Aqui em Recife, a gente tem feito um diálogo na rua, né? A gente discute texto de psicanálise lá na praça e atende em paralelo. Então, no sentido mesmo de democratizar, claro que isso é uma iniciativa pontual, mas a gente tem que constranger o poder público a adotar a psicanálise como uma tarefa do cuidado. Né? Ou seja, as pessoas precisam ter direito à psicanálise. A psicanálise deveria ser um direito, não privilégio. Me permita só uma adição que eu acho que a gente pode fazer de um certo, vamos chamar de privilégio por falta de outra palavra, que o Brasil tem no sentido da sua produção, né? A gente tem mulheres negras que avançaram muito no pensamento da psicanálise no Brasil, de Virgínia Bicuda, Neuza de Souza Santos, da Isildinha Batista, e a própria Lélia Gonzalez, que dialogava, né, na sua teoria social com a psicanálise, grupos como a Ama Psique, que tem se difundido, mas que ainda principalmente no sentido de publicação, né, editorial, se periferizado, né, mas que a gente tem uma boa construção a partir da psicanálise periférica que a gente tem, né, só basta, né, dar o seu lugar ao sol. Perfeito. Inclusive, eu estou lançando um livro agora em São Paulo, dia 10 de setembro, e o prefácio é feito por Isildinha Batista Nogueira. Ela que fez o prefácio do meu livro, né? Então, acho que o meu próximo livro, já estou falando do próximo, nem lancei esse, mas enfim, vai ser sobre uma história e um desenvolvimento da psicanálise negra brasileira. Vocês vão pensar, não todas as psicanálises negras, por exemplo, Virginia Bicuda é uma pessoa que eu preciso estudar mais, mas é entender uma história da psicanálise a partir da negrura, né? E como a negrura impôs a psicanálise a partir desse território Brasil, novos paradigmas. Mas isso é um rolê, mas nesse sentido mesmo, cara, de ampliar, de outros corpos estarem na psicanálise, e não os mesmos corpos.
Mais alguma questão, mais algum comentário? Gente, o Paula mandou no chat também a lista de presença, viu, para emissão de certificado. Bom, se ninguém tem mais questões, acho que a gente pode encerrar. Eu gostaria de agradecer pela disponibilidade, professor Érico, pela fala. Agradecer também a presença de todo mundo. Em breve, a gente deve trazer mais atividades abertas e todas vão ficar salvas no canal do YouTube. O link para o canal vocês encontram no nosso perfil no Instagram. E eu gostaria de convidar também quem for estar em Salvador em outubro, no dia 27, vai acontecer presencialmente nosso colóquio anual, com a apresentação dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro do grupo. E, além disso, vai ter também palestra com convidados, enfim. O tema do evento vai ser a psicanálise em suas estruturas. E o envio de trabalhos, inclusive, está aberto até dia 29 de setembro. É isso. Obrigado, gente. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Abração. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.